Minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje a gente vai falar de fluência, um tema que vocês comentam muito. Em quanto tempo eu me torno fluente de língua japonesa? Se eu estudar 1 hora por dia, em 1 ano, quanto que eu vou estar sabendo de japonês? Quantos kanjis eu preciso saber para ser fluente em japonês? Todas essas perguntas serão respondidas e eu trago boas notícias a partir de agora. Muito bem, eu entendo que fluência é um tema que a gente tem na cabeça e a gente fica um pouco obcecado por ele, né? Em quanto tempo eu vou me tornar um falante de língua japonesa a ponto de conseguir consumir as coisas no original, a ponto de conseguir entender o material em japonês sem precisar de tradução, sem precisar de legenda? Eu sei que há uma ansiedade vinculada a essa ideia e há uma busca pela fluência. E isso, obviamente, ao longo dos anos, né, desde que eu sou criança, desde antes disso, assim, os cursos de idiomas, né, de inglês, até de japonês, enfim, de qualquer idioma, eles aproveitam essa ideia, eles aproveitam essa ansiedade das pessoas para colocar na nossa cabeça prazos para você se tornar fluente. Então isso constrói um pouco na nossa cabeça essa ideia de em quanto tempo eu fico fluente num idioma. Só que não funciona assim. Não funciona assim de maneira nenhuma. É muito tentador, né, você marketar as coisas dessa maneira, mas não funciona assim. A fluência, o que é a fluência? Você conseguir se comunicar com naturalidade, você conseguir entender bastante coisa, você conseguir ter uma conversa com uma pessoa em outro idioma, né? Isso é ser fluente? É, mas a fluência, ela não é uma coisa estática, ela não é um bloco, ela não é algo que você adquire abruptamente e de repente você é fluente, ele é um processo gradativo. Vamos dar um exemplo, ó. Quando você começa a estudar japonês, a gente aprende um negócio que chama Jikoshokai, que é a sua própria apresentação, você falar sobre você um pouquinho. E nesse processo a gente acaba aprendendo logo o verbo des, que é um verbo auxiliar, na verdade, que afirma coisas de uma maneira polida em japonês. Lembrando que a língua japonesa tem uma diferença bastante considerável entre o linguajar polido e o linguajar mais informal, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. A gente aprende des, que você colocando des no final das frases, você está afirmando coisas de um jeito educado em japonês. Então quando eu faço o meu Jikoshokai, eu posso dizer Hajimemashite, Ricardo desu. Brasil-jin desu, Kashu desu. Tá? Afirmei um monte de coisas aí. Comecei com Hajimemashite, que significa muito prazer, né? Prazer em conhecê-lo. Ricardo desu, eu sou o Ricardo. Brasil-jin desu, eu sou brasileiro. Kashu desu, eu sou cantor. E a pessoa pode responder para mim em japonês outras coisas, né? Pode falar Hajimemashite, Tanaka desu, eu sou o Tanaka. Nihonjin desu, sou japonês. E de repente, mangaka. Ó que legal, imagina conhecer um mangaka. Mangaka desu. Eu sou um mangaka. Fazendo isso, você teve uma interação com outra pessoa. Em outras palavras, você fluentemente, a conversa fluiu neste nível super básico e vocês conseguiram trocar informações, vocês conseguiram interagir em japonês, tá? Isso, de uma certa maneira, lógico que eu estou exagerando só para a gente visualizar a ideia, isso é ter fluência. Então, a fluência no idioma, ela é o processo em que você vai saindo de um estado em que você não sabe as coisas e conquistando um espaço em que você já sabe as coisas, que você consegue consumir e compreender as coisas no original. Ele não é um processo abrupto. Isso é o que gera muita ansiedade. Mas a boa notícia é que você consegue conquistar esses espaços e já consegue utilizar o idioma para consumir coisas no original, para ler coisas no original em japonês, logo nos primeiros meses, logo nas primeiras semanas de estudo de língua japonesa. Dando um exemplo da minha própria vivência em várias lives, assim, até aqui no canal eu já mostrei muitas vezes esse tipo de revista. Para mim é um formato muito importante porque foram com essas revistas que eu aprendi o básico da língua japonesa, através do consumo, através da imersão, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui, que é o que funciona mesmo pra gente aprender japonês. Esse tipo de revista, no caso aqui é a Terebirando, foi um material muito importante na construção da minha base para entender japonês. E essas revistas, elas trazem um conteúdo de língua japonesa assim bastante descomplicado. A diagramação é assim, ó, com umas imagens bem grandonas, né? Tem texto com letra grande, a maior parte do texto está em hiragana e katakana, poucos kanjis, e os kanjis que aparecem são kanjis básicos, então é perfeito, né, para você começar a consumir, porque tá tudo fácil, tem as estruturas simples e que são mais usadas
em japonês, né? O básico. Então aqui, quando eu era pequeno, eu comecei com a ajuda de dicionários, antes mesmo de fazer curso de japonês, eu começava sozinho a aprender características da linguagem, né? Sozinho, né? Eu já sabia hiragana e katakana. E aqui, por exemplo, eu lia isso aqui, ó. Goku, vou colocar na tela aqui o que tá escrito, mas tá aqui também, ó. Goku to Vegeta. Goku to Vegeta. Eu lia isso aqui e via esse to no meio, por exemplo. E o que eu fazia? Eu ia no meu dicionário, eu tinha um dicionário da Aliança Cultural Brasil-Japão que trazia coisas de gramática também. Aliás, é um dicionário muito legal. Eu não sei se ele ainda está disponível, eu não sei se tem novas edições desse dicionário, mas eu vou deixar um link aqui na descrição para de repente você comprar num sebo, se você achar ele por aí. É muito legal para quem está começando e curte um dicionário de papel, para desplugar também um pouco, né, do computador, de uma tela o tempo todo na cara. Enfim, nesse dicionário eu aprendi que o to, uma das funções que ele pode aparecer, é de partícula de adição, que é o nosso e, né? Simplesmente o nosso e. Então, Goku e Vegeta. Então já aprendi, e quando aparece o to de novo em outros lugares, eu já adquiri esse conhecimento. Se divertindo, consumindo, que é o que eu fazia aqui, né? Eu não consumia essas revistas tipo, quero para aprender japonês com uma mente de estudante. Eu tinha uma mente de um fã, de uma pessoa que queria consumir esse conteúdo, queria ler em japonês. Eu tinha um prazer só de conseguir compreender fragmentos de frases, já era um prazer muito grande. E esse prazer reforça o aprendizado. Por isso que a gente usa muito material nativo no nosso método de ensino, porque quanto mais você se diverte, quanto mais alegria é gerada a partir do consumo do que você do material que você está usando para o aprendizado, mais o conteúdo fixa na sua cabeça. E repetindo bastante esse processo, depois de um tempo, várias coisas do básico do japonês eu já entendia. Então, em coisa de alguns meses, eu não me lembro exatamente, porque eu tinha 13, 14 anos quando eu fiz isso, eu não lembro em quanto tempo, mas foi muito pouco que eu comecei a ter acesso a essas revistas. E ó, uma revista dessa, ela tem mais de 100 páginas. Então, com uma única edição, ficava muito tempo. Eu tinha muito material. Aliás, esse quadrinho aqui é muito marcante pra mim. Eu lembro muito dele. Eu lembro que eu até traduzia no papel, eu já tirei, né? Mas eu colava a tradução em cima dos balõezinhos aqui pra ter a sensação depois de estar lendo isso em português. E o que eu não sabia, eu inventava. Mas então, depois de um tempo, eu lá com meus 14 anos, eu já era capaz de ler a maior parte do conteúdo que estava aqui nessa revista, com o auxílio de um dicionário. Lógico, eu não tinha compreensão total, absoluta de tudo que estava aqui, mas eu tinha uma compreensão bastante assertiva do que eles estavam falando, porque a linguagem era simples. Aprendi muita coisa através disso e consumi o material em japonês. Eu já era capaz de, em pouco tempo, consumir muita coisa, uma boa porcentagem do conteúdo dessa revista completamente em japonês, sem precisar de ninguém para traduzir para mim. Então, de certa maneira, isso é fluência. Em alguns meses, em algumas semanas, eu já tinha uma certa fluência para esse nível de material. E com o conhecimento desse nível de japonês, eu consegui dar outros passos. Eu ia buscando outros materiais, consumindo outras coisas e destravando outros setores desse grande conjunto que é a língua japonesa. Então, quando a gente pensa em fluência, em quanto tempo eu chego na fluência? É uma coisa que varia, não tem uma resposta definitiva, não existe uma resposta definitiva, porque depende do que você está fazendo para chegar nessa fluência, depende do tempo que você tem disponível para ter contato direto com materiais japoneses, depende do método que você está usando para estudar, depende do ritmo do seu aprendizado, depende de muitas coisas. Pode haver uma previsão baseada em determinado plano de estudos, mas ser exato, ter a exatidão, isso não é possível, né? Cada pessoa é diferente uma da outra. Mas essa é a boa notícia. Você consegue já consumir coisas em japonês, tanto escutando quanto lendo, em muito menos tempo do que você imagina, porque muita gente chega para nós falando, nossa, se eu estudar tanto por dia, em quantos anos? É como se eu começo a estudar japonês hoje, mas eu só vou conseguir entender alguma coisa em japonês daqui 1 ano e meio, daqui 1 ano, sabe? Não é assim. O processo ele é gradativo. Você já vai entendendo, você já vai lidando, você já vai consumindo e entendendo coisas em japonês logo de cara. E vai entendendo um pouquinho mais ao longo dos meses, ao longo dos anos e para a vida toda, entendendo cada vez mais a ponto de você, sei lá, consumir qualquer coisa em japonês. Então, essas são as boas notícias. Você já consegue ser fluente em algum nível.
logo no início do seu processo de estudos. E 2, fluência é um processo constante, não é uma coisa sólida que você vai adquirir de repente. Não, é um processo em constante construção, tá bom? Então animem-se, não tem problema. E eu acho que isso pode animar e deve animar todo mundo que tá a fim de aprender japonês, porque o processo ele é muito divertido, a quantidade de materiais que o Japão produz para nos ajudar nesse processo é gigantesca, então torna tudo muito mais divertido, tudo muito mais legal. Hoje em dia a gente tem vários sites, né, que também se prestam nesse auxílio de você já consumir informação e isso se servir para o seu aprendizado. Por exemplo, o site da NHK Easy, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não sei, muita gente já conhece, mas para quem não conhece, é um site de notícias da NHK, só que escrito em japonês simples, só com construções simples, palavras simples, kanji simples. Você consegue, com o mouse, clicar em algumas palavras e aparece a definição delas em japonês mesmo. Você consegue ativar uma narração em áudio, uma leitura em áudio, então você treina a sua audição daquele texto que é simples. Então isso é um grande parceiro também no ensino. Muitas ferramentas hoje em dia existem à disposição pela internet, isso facilita bastante. E todo o mercado editorial, né, de revistas, mangás, animações, coisas, você tem vários níveis, vários assuntos. Tudo isso pode ser usado para você consumir coisas em japonês, estudar e já ir adquirindo a fluência em algum nível. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, entendido um pouco melhor como eu encaro essa história da fluência, que é uma ideia que é muito bombardeada na nossa cabeça desde sempre. Cuidado e é mais fácil do que a gente imagina. E se você quer aprender japonês com cultura pop de um jeito divertido, não deixa de fazer parte da nossa comunidade. Vai em www.cursonihongo.com.br, você coloca lá o seu e-mail e você recebe o nosso mini curso em 8 vídeos e o nosso e-book que eu mesmo escrevi sobre as noções básicas da língua japonesa. E não deixa de explorar este canal que está lotado de aulas, conselhos, vídeos, coisas culturais do Japão, que você vai gostar muito também. Até o próximo vídeo. Já né?